Oi. Você que já assistiu alguns vídeos aqui em nosso canal e gostou, por que não se inscreveu ainda? A gente precisa crescer. Ajude-nos a levar essas experiências luminosas para o máximo de pessoas possíveis. E aí eu pensei, nossa, ai, perdi minha conexão. E eu pensei, né, que eu tinha perdido a conexão, que eu não ia ter mais a conexão. Aí eu deitei e fiquei assim, fiquei pensando, ai, que triste. Eu fiquei assim meio triste, sabe? Francamente, eu fiquei bem tristezinha. Assim, fiquei assim mais sábia, assim, mais entendida das coisas, mas não daquele jeito. E fiquei assim meio triste de não ter mais essa conexão. Aí eu não. Aí eu pensei que tinha perdido. Aí quando foi no outro dia, fiquei a tarde todinha desse jeito, à noite. Aí quando foi no outro dia, eu sentei aqui na cadeira para fazer meditação. Aí assim que eu sentei, comecei a fazer minha respiração, relaxada. Aí veio a conexão de novo com as minhas crianças. E aí essa conexão, ela tá. Aí eu fui para Bahamas, lá eu tive umas experiências assim muito maravilhosas, mas também que não precisa ficar contando. E uma coisa que eu acho que eu contei o essencial, foi o mais forte, foi isso aí. E assim, eu tô sentindo essa conexão e também senti. Assim, agora sim, eu acho que do jeito que eu tô, tá melhor. Que eu tô conectada em mim, mas também sei o momento de sentar ali na cadeira e ter a conexão com essas três pessoas. Que agora eu. E veio esse entendimento que eu sei. Que as três sou eu. Que é Ivete, esse ego, e aquela criancinha e aquela outra. E essas três são eu. Isso foi explicado para mim, que eu não sei bem explicar, mas eu entendo isso. Que aquelas crianças, elas trabalham juntas. Ela tem, essa criança maior, ela vai nas estrelas buscar essa sabedoria, esse entendimento para passar. Só que aí esse corpo aqui, esse ego, ele tem que estar relaxado para ter a conexão, porque se ele não tiver relaxado, não tem a conexão com as duas, depende disso aqui. Então, por isso que o nosso corpo físico, ele é muito importante. Ele é muito importante para essa conexão dessas duas crianças. E não é só eu que tenho isso, não. Todas as pessoas, todas, têm isso. Eu tenho certeza disso, que isso foi mostrado para mim. Que isso, toda hora eu falava assim, não é só você que tem. O Jeff tem, seu filho. Quando mostrou na rua, eu falei assim, todas essas pessoas têm. Mas é porque tá dormindo, igual você estava dormindo. Aí foi isso que aconteceu. Aí eu não sei se o Paulo tem alguma pergunta, né, Paulo? Olha, é fantástica essa sua experiência, né? Eu estou aqui impactado, né, com essa revelação que você nos trouxe. Eu não tenho muita pergunta a fazer, né? Eu só tenho que expressar o que eu senti e o que eu percebi. E eu poderia dizer isso de várias formas. Para mim, e uma coisa despertou. Para mim, isso aí pode ser a volta do Cristo. Entende? Quando Cristo falou enigmaticamente que a volta dele seria diferente, não seria da mesma forma, em forma humana, como ele veio lá na Palestina, né, e cresceu, ele voltaria de uma forma, na forma do reino de Deus, né, na forma do Espírito Divino, que faz as pessoas nascerem de novo. E você nascer de novo quer dizer despertar, né? Então, a volta do Cristo, a iluminação, o despertar do Buda, tudo isso, para mim, é a mesma coisa. É despertar para a verdade de quem nós realmente somos. E eu acho que foi isso que aconteceu com você. Lógico que deve ter uma conexão com aquele evento que aconteceu, que a gente mostrou nas 2 semanas passadas, né? Que foi
o encontro com você mesma naquela situação desolada que você estava. Porque ali foi o encontro com você mesma no estado que você estava naquele momento. Só que você veio sendo trabalhada e foi despertada em você uma energia, que é a energia crística, né? E essa energia crística pode ser vista de diversas formas, como aquela criança que estava lá fora andando na bicicleta, aquela criança grande, que você mesma falou que era a energia crística e que era você mesma. Então você, a energia crística, a criança, são todos um. Isso aí é o seguinte, nós somos centelhas divinas. Só que a gente não sabe disso. A gente está mergulhado no ego, está esquecido de quem nós realmente somos. Estamos dormindo, estamos mortos, né? Como dizia Jesus, eu vim para ressuscitar os mortos e abrir os olhos aos cegos, destampar os ouvidos dos surdos, porque todos estão dormindo. E Jesus, quando olhava a multidão, ele sentia compaixão também. Ele dizia, teve um momento que ele fez uma oração, né? Pai, envia muitos servos, porque a messe é grande, né? E são poucos os operários. Então é isso. O mundo vive dormindo e é por isso que sofre no medo, sofre na solidão, sofre no auto-julgamento, como você disse, esquecido da nossa essência, a nossa essência divina. E você foi lembrada disso, foi despertada em você a essência divina. Por quê? Você mesmo deu a receita, né? Porque você relaxou o ego. O ego é essa nossa essência humana, né? É o seu nome, é seu corpo, é sua história, é o seu estado de ser aqui no mundo material. Ele relaxou, os problemas foram mais ou menos esquecidos naquela respiração que você fez, né? A respiração que você foi levado a fazer, aquela respiração que a gente enche o peito e para. Depois a gente solta rapidamente. Isso você fez esse exercício com a mão, né? Que foi botou uma mão sobre o peito e a outra mão ficou representando a respiração, né? Quando você puxava, aí você fechava. Mas só que isso assim, aconteceu natural em mim, não era uma coisa que eu fazia. Eu não fazia isso. Você não leu isso em canto nenhum? Não, eu fazia respiração no meu quarto, mas era respiração, igual a gente faz de meditação. Assim, porque eu não tenho muito conhecimento, eu não sou uma pessoa que eu tenho muito conhecimento de livro, de coisa, eu sou assim meio leiga, sabe? Uhum. Mas foi por causa dessa experiência que eu tive, assim, sempre eu fui uma pessoa de fazer meditação, porque sempre eu fui espiritualista, desde eu criança. Sempre eu fui assim. Aí, eu não sei, eu também, às vezes eu acho assim, que isso aí, para uma pessoa que, se eu tivesse conhecimento em livros, em coisa mais profunda, tinha sido uma coisa assim mais diferente. Eu acho que mostrou para mim de uma forma bem simples para mim entender. Que a minha criança estava presa e a outra estava preta. Não era preta, não, era marrom. Lá, assim, no alto. Ficava no alto, assim, ó. Uhum. Assim, desse jeito. E aí foi feito esse trabalho. Eu não sei. Foi isso. Eu acho que todas essas imagens que você teve são aspectos do seu ser. Você é um ser ilimitado, você é um ser divino. Mas tinha uma parte de você que era aquele ser marrom que aparecia em cima, o seu ego estava aprisionado, né? Estava triste, sofrido, como apareceu naquelas duas partes do seu vídeo anterior que a gente mostrou semana passada. Mas aos poucos ele foi sendo limpo, foi sendo purificado. A sua criança interior foi sendo libertada aos poucos, e à medida que essa criança, na sua respiração, foi sendo despertada, aquela massa marrom foi desaparecendo. E chegou ao ponto de desaparecer, né? E passou a viver em você as crianças livres. Então, isso vai levar as pessoas que estão nos escutando a perguntar
o que está acontecendo com a minha criança interior. Como é que ela está? Será que ela está aprisionada dentro daquela caixa? Será que, se eu parar um pouco, esse corre-corre atrás de dinheiro, de sucesso, de poder, será que eu, relaxando o meu ego, essa criança não vai ser libertada também? Eu acho que é esse o caminho que está sendo apresentado através de você, através de sua história. Levar as pessoas a refletirem sobre em que estado está a criança interior dela, o Cristo que vive dentro dela. Como é que ele está? Será que ele está lá fora, andando de bicicleta livre, está viajando para as estrelas, está podendo trazer sabedoria para você, né, para nós? Então, eu acho que essa sua história mostra isso. A libertação de um ser humano que estava morto e foi ressuscitado. Estava dormindo, acordou. Estava aprisionado e foi livre. O que aconteceu com você foi uma epifania, né? Uma libertação e o encontro com o seu eu superior, que é divino. Foi isso que aconteceu. Essa energia transformou você. Agora, tem mais um aspecto aí interessante. É que quando isso acontece, você libera uma energia de cura em você. Uma energia que pode curar outras pessoas, né? Quando você penetra nessas pessoas com o seu sentimento, sua sensibilidade, você percebe a dor da outra pessoa, outra tristeza, você pode emitir uma energia, um poder que liberta, que cura. Agora, esse poder, né, que estava naquelas duas gaivotas, representado nas duas gaivotas branca e a preta, é um poder que foi dado a você em confiança, mas que você pode usar ele para o bem ou para o mal. Você pode usar ele de uma forma egoística e criar uma realidade com seu poder, mas que vai ser uma coisa que não vai trazer cura, não vai trazer libertação e vai ser ruim para você. Ou você pode usar isso de uma forma que você vai ajudar o mundo a se transformar, curar o mundo, curar as pessoas. É isso que a gente tem falado aqui de diversas formas. As pessoas vêm nos dizer, vamos orar pelo mundo, né? Quer dizer, usar essa nossa energia interior, esse Cristo, para curar o mundo. É um poder muito grande. Da mesma forma, tem gente usando esse poder para destruir, para acabar, para satisfazer o seu ego. É a outra gaivota preta, né, no caso. Então, foi dado a você uma libertação, um poder divino de cura, de libertação, não só para você, como para você usar isso para as outras pessoas. Agora, é você que está no comando, é você que vai decidir de que forma vai usar isso, né? E aí está a responsabilidade de receber esse poder, esse Cristo poderoso, né? Porque está nas suas mãos usar isso para o bem ou para o mal. Foi isso que eu interpretei observando esse seu relato, né? E não sei se você concorda comigo. Acho. Porque, assim, depois que aconteceu... Que, assim, antigamente, antes disso, era assim, eu ia fazer minha meditação e eu fazia minhas orações. Aí eu ficava orando para os meus filhos, para as pessoas que eu gosto, né? Para o meu marido, para a família dele, para as madrinhas. E ficava puxando a pessoa na minha mente. Acho que todo mundo faz isso, acho que isso é normal, né? As pessoas que vai orar. Sempre eu fui assim. Aí eu ficava puxando aquilo na minha mente. E aí, agora não, agora é diferente. Quando eu sento na cadeira, que eu começo, agora é diferente o jeito que vem as orações na minha cabeça, assim. Primeiro, vem assim um negócio assim comigo mesmo, um auto-perdão, sabe? Comigo mesmo. E vai sendo aquilo trabalhado, mas eu vou falando umas palavras. É umas coisas diferentes. Aí, e aí vai subindo aquela alegria, aquela coisa assim, incondicional, um amor. Aí parece que assim, vai enchendo assim, de amor incondicional dentro de mim. Aí, quando eu faço para mim, aí vem assim a minha...
igual se fosse a minha família, toda a minha família, sabe, genealógica. Aí vai vindo assim aquele auto-perdão, parece que vai vindo assim aquele sentimento de tudo que a minha família já passou, de sofrimento, até chegar em mim. Aí vai vindo assim aquela compreensão dentro de mim, aquele trabalho na minha família de sangue genealógico. Aí depois disso aí parece que vem assim, vem o Jeff, aí vem assim a imagem dele, sabe? Não era igual eu orava antigamente, é diferente, vem assim aquele agradecimento por tudo que ele me ajudou dessa autolibertação, porque eu sou muito grata a ele. Aí vem aquela coisa assim, sabe? Aí parece que aí vai surgindo assim, parece que aí eu fico vendo assim, parece que ele vem assim numa imagem e vai sendo envolvido num negócio assim, sabe? Uhum. Aí depois aí vem assim, igual se fosse a minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai já morreu, eu nem conheci meu pai morreu, eu era bebezinha. Mas vem aquela imagem assim, sabe, de agradecimento pela vida que eles me deram. Aí vem os meus filhos, sabe? Aí vai vindo, aí depois vai vindo as pessoas, gente, que eu nem lembrava mais que existia. Aí vai passando assim, aquelas imagens assim, e parece que vai sendo envolvido naquela uma névoa, um negócio assim, sabe? Vai sendo Sim. envolvido. Aí depois, quando vem essas coisas assim, parece que vai assim, vai emendando aquilo pelo mundo, assim, pelo planeta, sabe? Uhum. Então, o que eu cheguei assim, pensar, assim, bem assim, um esclarecimento na minha cabeça, que muitas pessoas têm que despertar isso, porque se muitas pessoas despertar isso, o nosso planeta, ele está vivendo, o planeta Terra, ele está vivendo num caos, que nós mesmos fizemos isso. Então, agora, eu acho que não é que vai vir ninguém aqui a libertar nosso planeta, não. O planeta Terra. Eu acho que não é pessoa que vai vir libertar. Quem tem que libertar o planeta Terra é nós que estamos aqui, porque foi nós que destruímos eles. Então, eu acho assim que através dessas energias que a pessoa for voltando para dentro dele e for abrindo isso aí vai purificando o mundo, essa energia. E essa energia ela é só encontrada na fonte. E aonde está a fonte? Essa fonte é o nosso Cristo interior, é a nossa essência, que todo mundo tem ela. Todos. Exatamente. Isso pode ser uma pessoa que está lá no presídio, ele tem ela. Pode estar Uhum. adormecido, ele tem. Qualquer pessoa, todo mundo tem ela. Você já ouviu falar no Ho Oponopono, que é uma prática aí que vem do Havaí, Ho Oponopono? Parece que eu já vi falar. Pois é, tudo que você está falando, eu me lembrei do Ho Oponopono, porque o Ho Oponopono é uma prática que foi descoberta lá no Havaí, que a pessoa fica orando por si mesmo e pelo mundo e pelos outros, e dizendo assim: eu sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigado, eu sou grato. E muitas vezes você imagina uma pessoa que não é você, imagina não, você lembra dessa pessoa, né? E você, mentalizando ela, você fica dizendo isso, pedindo perdão pelo mal que a humanidade causou a ela, né? E dizendo que a ama, que sente muito e que é grato a ela. Isso transforma a energia e leva essa energia até essa pessoa, que cura ela. Cura a pessoa que está longe, entende? A pessoa nem sabe que você está orando por ela e está curando, sem você ter contato direto com essa pessoa. Isso aí é o que você está falando, só que você aprendeu isso diretamente na fonte, sem dar um nome, sem criar um sistema. Se você quisesse, você dava um nome para esse sistema, ensinava como fazia, e as pessoas saíam praticando aí, e seria o mesmo efeito do Ho Oponopono. Depois você poderá pesquisar um pouco mais sobre o que é o Ho Oponopono e a história dele. Depois eu vou ver. É porque assim, sabe, Paulo? Isso que eu estou falando não é uma coisa. Isso é uma coisa assim, é um sentimento de amor incondicional. Uhum. Esse sentimento é igual assim, se você sente a dor, aquela dor, é muita dor. Gente, é muita dor das pessoas, é muita dor. É muita dor do auto-julgamento, sabe? Da falta de entendimento, da falta de luz. Então, é muita dor. É aquelas dores que eu sentia não, que eu ainda sinto, que eu estou sendo provada. Vocês acham que eu não estou sendo?
Eu tenho que fazer isso todo dia para mim. Sabe? Porque eu sinto essa dor ainda. Mas só que agora é uma dor que eu sinto, mas é entendida, sem cobrança, aquela dor assim esclarecida. Aí vem assim aquele amor incondicional com as minhas lágrimas. Eu choro. Você já imaginou eu chorar por uma pessoa que eu nunca vi? Mas eu senti aquilo? É isso. É incondicional. Você deve conhecer duas passagens aí dos ensinamentos de Jesus. Uma que ele diz assim: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu peso é leve, e vocês estão sobrecarregados sobre o fardo. É justamente isso, o fardo do mundo, né? Quando a pessoa está dormindo e não sabe quem é, não sabe o poder que tem, não sabe a natureza divina que tem, fica sofrendo, se sentindo culpado pelos pecados que cometeu, os erros que cometeu. E Jesus traz essa libertação, do perdão, né? Liberta a pessoa do auto-julgamento, da condenação que ela mesma coloca nela. E isso torna-se leve. Então é isso que você está nos ensinando. E outra coisa que Jesus falou: vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É isso que aconteceu com você. Você conheceu a verdade sobre você mesma. E isso te libertou. Agora, para as pessoas que são religiosas, e acho que não são também, porque tem gente que tem horror à religião, aí veio falando de Jesus e dos seus ensinamentos. Mais uma vez eu quero dizer, Jesus não é religião. Jesus é um caminho, é uma revelação de uma verdade sobre nós mesmos, que veio ao mundo. Por isso que ele diz, o mundo estava em trevas e veio a luz ao mundo e iluminou e a verdade foi esclarecida. Eu uso Jesus porque não tem ninguém melhor para falar sobre isso. Entende? A não ser Ele você, é um exemplo, Ivete. né? Você fala a mesma coisa que Jesus, com outras palavras. Você nos ensina a mesma coisa. E eu não posso abandonar um ensinamento desse só porque ele foi apropriado pelas religiões e aprisionado aí nas doutrinas das igrejas. Jesus não tem culpa disso, né? A gente não pode desperdiçar esse ensinamento que ele nos trouxe. E o que você trouxe foi isso. Eu poderia usar também Buda, é a mesma coisa. Buda, aconteceu isso com ele, quando ele buscava a verdade sobre a existência e não encontrava. Ele fez muitas coisas. Ele fez jejum, ele achou que pelo jejum ele ia descobrir isso. E ele começou a comer cada vez menos. Chegou um período que ele comia 1 grão de arroz por dia. Aí ele ia morrendo, né, desnutrido. E quando ele estava morrendo, assim, na beira do rio, ele viu uma pessoa passar com uma canoa. E ele viu que a pessoa remava dos dois lados, no meio daquela canoa. Então ele despertou, ele disse, é isso. Eu não tenho que ir para extremo nenhum extremo. Eu tenho que ficar no equilíbrio, no meio, no caminho do meio. Que é o caminho, esse caminho da libertação. Nada de extremismo, de puritanismo, de querer condenar tudo que a gente sente e faz. Então, com isso, ele se iluminou. Ele foi meditar embaixo de uma árvore. E ele disse, eu só saio daqui agora quando eu entender a realidade da vida. E naquela noite, ele se iluminou e percebeu justamente isso que você percebeu, a conexão que existe entre todas as coisas. Todos nós estamos conectados, todos nós somos um, somos interdependentes. Ele percebeu tudo isso. E aí ele passou a ensinar as pessoas isso, porque ele passou por esse processo, lembrou de vidas passadas dele. E essa conexão que você está tendo aí com seus antepassados, com sua árvore genealógica, seus parentes, né? Na final de contas, todos nós somos parentes no mundo inteiro. Então, é isso que você sentiu. Isso se chama iluminação em algumas religiões. Isso se chama reino de Deus, no ensinamento de Jesus. O reino de Deus veio para você. Quando a gente ora no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, é isso.
venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. Então isso é a volta do Cristo, entende? Isso é é a minha interpretação. Tanto que quando aconteceu assim, nos primeiros dias, eu pensei, meu Deus do céu, agora como que eu vou fazer? Eu pensei que eu tinha que ir embora para o Brasil, eu pensei, eu vou ter que viver outro dia, eu vou ter que largar o Jeff, ir embora para o Brasil e ficar sozinha. Eu pensei isso, sabe? Aí depois aí veio assim, mental em mim, que não, que eu não preciso mudar a minha vida, eu só tenho que ser, assim, ter uma autoobservação. Mas agora é tão engraçado que assim, o nosso ego nos engana de todo jeito, Paulo. Mas só que agora eu percebo. Quando começa assim, aqueles pensamentos negativos, aquelas coisas de auto-julgamento, aquela coisa assim, sabe? Aí na mesma hora eu vejo essa criança pequenininha, que sou eu também, ela fica triste. Ela fica assim de cabeça baixa, sabe? Aí quando ela fica de cabeça baixa, eu lembro, não, nossa, eu não posso ficar pensando. Aí eu sento na minha cadeira. Aí, quando eu sento na minha cadeira, aí eu começo uma autoconversação, sabe? Vai vindo umas palavras, assim. Aí eu vou conversando com a minha criança, vou conversando. Aí ela começa a ficar alegria de novo, sabe? Todo momento que eu tenho esses pensamentos, que a gente tem, né? De culpa, de não sei o que tem, que a gente às vezes fica ansioso, fica assim, tal. Aí, na hora, eu vejo a minha criança triste. Ela fica desse jeito assim, ó. Aí eu corro lá na minha cadeira, sento. Então, para mim, assim, o que assim, eu nem sabia disso que você falou, Paulo, esse negócio de iluminação. Nem pensei que ele fosse tão forte desse. Não sabia que tinha esse nome, não, né? Mas é o nome que algumas pessoas assim, dão. Foi uma coisa, assim, que despertou em mim, sim, mas acho que iluminação, não. Mas o que eu quero fazer disso, que foi me concedido? Eu posso falar? Pode, claro, deve, né? O que eu quero fazer disso? Eu quero todos os dias, enquanto vida eu tiver, aqui no planeta Terra, eu quero sentar na minha cadeira, se for nessa casa, onde eu estiver, eu quero ter o meu lugar de eu sentar na minha cadeira, e sei que agora não é num lugar escuro, é onde eu estou vendo tudo claro, e entrar em conexão com essas duas crianças e deixar vir quem precisar vir. Se isso for uma energia curadora, não sei, mas que essa energia seja emanada desse corpo, matéria, no amor. No amor do meu Cristo interior. É só isso. Porque essa energia, Paulo, ela só tem uma palavra para falar nela. Amor. Não existe outra. É só... Essa coisa, ela é tão amor que não existe dinheiro, não existe boniteza, nada. Que quando eu estou conectada nessa energia, eu me sinto assim, uma criança pura, sabe? Assim, aquela coisa assim maravilhosa, sem julgamento. Gente, é tão bom a gente sentir assim, sem medo, sabe? É tão simples. Gente, a vida é tão simples. A gente complica as coisas, Paulo. Quando a gente está nessa energia, que a gente vê o tanto que as coisas é simples. Mas aí a gente fica assim, lutando, a gente fica numa luta, parece que é uma luta. Mas eu só vim enxergar isso antes. Às vezes tem muitas pessoas. Eu também não posso falar que às vezes a maioria das pessoas é assim, às vezes era só eu que era daquele jeito, né? Mas eu tô falando, eu era daquele jeito. Agora que eu vi o jeito que eu era. Eu não via que eu era. Eu achava que viver era normal daquele jeito. Agora que eu vi que não. Que a gente é muito feliz. É uma felicidade e um amor incondicional nessa nossa essência pura. E eu sei que as pessoas que for desperta isso, e que está desperta, é através dessa essência por aí, é que vai contornar todo esse caso que nosso planeta está passando, que o planeta Terra está passando. Eu acho que é a única saída para o planeta, sabe? É que mais e mais pessoas despertem como você despertou, e não precisa tanta gente assim. Se, digamos, numa cidade tiver 10 pessoas que tenha esse despertar que você teve, é capaz de transformar aquela cidade. Uma pessoa transforma uma instituição. Várias pessoas transformam uma cidade. Milhares de pessoas transformam um país. E alguns milhões de pessoas transformam o mundo. Então, é por isso que é importante a gente divulgar isso,
Porque não é simplesmente as nossas palavras que vão fazer as pessoas despertarem, mas quem tiver já nesse caminho e vê essa história, vê um relato como esse, recebe um impulso para ir chegando lá, né? E aos poucos o mundo vai se iluminando. Inclusive eu tenho aqui, ó, eu tenho um planetinha aqui, ó, que eu uso para me localizar no mundo, quando eu quero saber onde eu estou, né? Uhum. E é isso que vai acontecer, ó. O planeta vai se iluminar e vai virar uma coisa só. Aqui estamos divididos em países, em cidades, em estados, politicamente, economicamente. Mas quando o mundo se iluminar, ó, ele vira uma coisa só, tá vendo? Uma unidade Exato. só. E assim é o que vai acontecer com o mundo quando as pessoas despertarem. E esse seu relato tem essa importância. Você, naquele relato anterior, era uma pessoa, agora é outra. Outra. Você é outra criatura. Não, Né? aliás, eu tenho assim, eu tenho 2 datas agora de aniversário. Uma foi quando eu nasci, 16 de março de 1964. Uhum. E agora eu tenho outra, que foi dia... que eu nasci mesmo foi dia 18. 18 de janeiro. 18 de janeiro de 2020. Que eu comecei assim, ter um choquezinho no dia 14, mas o meu nascimento mesmo, esse renascimento meu, eu sinto assim, sabe, que foi a mesma coisa assim, que começou a minha morte, essa morte começou lá naquela primeira experiência. E aí ela terminou esse dia aqui, dia 18. Sim. De Aquela janeiro. massa marrom era você e ela desapareceu, sumiu. Paulo, eu te falo francamente, hoje, até aquele dia que eu fiz aquela entrevista, até aquele dia 18 de março, dia 18 de janeiro, antes do dia 18, eu ainda tinha muito medo da morte. Hoje eu já não tenho mais, não. Que bom, Ivete, eu vi isso de você. Por quê? É porque eu sei que aquilo é tudo ilusão, Paulo. Eu não vou mais me prender naquele lugar. Que maravilha. Sabe por quê, Paulo? Porque eu busquei, eu peguei aquela experiência minha, Paulo, eu não tinha nem coragem de contar aquilo. A hora que eu abri minha boca, que eu falei para o mundo o que eu passei, sabe? Que foi, eu não menti nenhuma palavra, como eu não estou mentindo nenhuma palavra, aliás, eu nem estou contando tudo que aconteceu comigo, eu estou contando por alto. Sabe, eu tô só pegando as coisas mais, que eu acho que foi mais importante para mim falar. Se eu for contar detalhe, tudo que eu passei é muita coisa, então eu não preciso disso. Mas tudo que eu falei aqui não tem mentira. No nome do meu Cristo interior, e no exemplo de Jesus, eu não estou mentindo nenhuma palavra. Você não seria capaz, Ivete, de, no ego, inventar uma história dessa, porque não teria nem como você fazer isso. Isso é uma história que não pode ser inventada. Não. E aquilo foi um trabalho que eu fiz depois que eu passei aquela coisa tudinha, aquele medo que eu passei, de ficar presa ali naquele umbral, tudo que eu passei, eu passei aquilo. Porque você estava muito forte dentro de mim. E depois que eu soltei aquilo para o mundo, aí veio essa outra experiência. Agora não, agora se um dia, por exemplo, assim, você ficar sabendo assim, a Ivete passou para o outro lado, pode ficar tranquilo, que eu passei tranquila. Estou bem mais preparada agora. Maravilha. Sabe? Mas eu sinto assim que eu ainda vou ficar muito tempo aqui, porque agora eu preciso desenvolver um trabalho aqui na Terra. Sim. Eu preciso desenvolver esse trabalho. É uma coisa simples, eu sentar na minha cadeira e esperar que as pessoas venham. Se continuar essa energia, né? Se não continuar, eu quero continuar fazendo igual eu fazia antes, sabe? Do meu esforço, né? Da minha carne mesmo, ficar lá orando, igual eu fazia. Eu ficava orando. E essa coisa que eu senti não é de religião, não é de livro, é uma coisa que é uma coisa diferente. Sabe? Um negócio assim foi... Quer dizer, você pode ficar aí na sua cadeirinha, é tão simples, e você fazer esse trabalho aí sem sair nem da sua casa, e é um trabalho que é capaz de mudar o mundo, entende? As pessoas às vezes pensam que a gente tem que criar uma ONG, fazer um trabalho social para mudar o mundo
o mundo material aqui, mudar as circunstâncias, né? A pobreza, a miséria, a injustiça. Eu não estou dizendo que isso não deva ser trabalhado ou mudado, tem que ser. Mas o caminho para chegar a isso é muito mais simples do que se imagina, né? É um tem que estar caminho... em vigilância, né? Isso. Porque também a gente pode cair, né? Eu tenho que ficar, eu tô muito isso, igual, por exemplo, desde que eu passei aquela experiência, assim, eu tenho evitado a comer carne, essas coisas, mas assim, uma coisa assim meio forçada. Aí depois que veio essa experiência de mim, Paulo, foi tão engraçado, sabe? Aí eu peguei e fui fazer um franguinho. Quando eu fui fazer o franguinho pro Jeff, sabe? Que eu olhei, para nós, que o Jeff também quase não come carne, mas às vezes ele come assim, ele gosta assim de uma comida italiana que vai frango, sabe? Aí quando eu fui preparar, aquele que faz esse prato. Aí quando eu fui preparar o frango, que eu olhei aquilo, parece que eu senti a dor daquela carne. Você entendeu o que é sentir a dor? Aí eu senti aquela dor. Aí eu não comi aquilo, mas não foi forçada. Senti assim, meu Deus, assim, sabe? Uma coisa diferente, não foi coisa forçada. Uhum, sei como é. Porque agora está fluindo em você o Cristo, entende? Você não precisa aprender nada, você não precisa estudar, ler nada. O Cristo está fluindo em você. O que você sente é o que ele sente. Então, é como São Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E aí, tudo fica claro para você, a sua inteligência, a sua percepção, você penetra nos outros seres e sente o que eles sentem. Então, é uma responsabilidade muito grande, ao mesmo tempo é uma maravilha, mas é uma responsabilidade muito grande. Por isso que naquele momento que você viu aquelas gaivotas voando lá em cima, veio para você o entendimento de que é um poder que você recebeu e é um poder que pode ser usado para o bem ou para o mal. Por isso que você tem que ficar vigilante para que o seu ego não se aproprie disso e comece a usar isso de forma egóica, né? Porque isso não foi ninguém que me falou e nem eu li. Não foi. Foi um esclarecimento que veio mental em mim. Porque tudo isso que eu estou passando, aí depois vai vindo assim, eu não entendo na hora, mas depois aí vai vindo esclarecimento mental. Uhum. Sabe? Assim, vai esclarecendo aquilo dentro de mim. Uhum. Agora é manter a chama acesa, é manter os olhos alertas, porque você não está a salvo. Não é um lugar definitivo. É um lugar que você está maravilhoso, mas você ainda está rodeada de energias que querem minar isso aí. E de uma hora para outra pode ser, se você baixar a guarda, isso pode ser minado. Então, você tem que ficar atenta e não deixar o ego entrar pela porta dos fundos. Ele saiu pela porta da frente, mas às vezes ele entra pela porta dos fundos e você nem percebe. Então, nossa, é ficar atento. É incrível. Entra mesmo, sabe? A coisa assim... aí eu fico nessa autoobservação, sabe? E vem de mansinho. Os pensamentos, tal. E vem uns testes para a gente fazer, igual esses dias agora, mesmo esse final de semana. Eu fui passada em teste, sabe? Assim, coisas que veio assim para mim resolver, para ajudar. E que veio assim num jeito, de uma forma de você julgar, de você, sabe, uma coisa assim que parece que você está fazendo bem, mas na mesma hora você já está julgando, e que depois você se condena que você fez um erro, aquela coisa assim, sabe? Então, na hora que vem isso, já vem assim, eu sento lá na minha cadeira, e aí vem uma explicação dentro de mim. Isso é um teste, é um teatro, você só está... Estuda que você vai fazer sua prova, entendeu? Uhum. Aí é por isso que é uma coisa assim, muito delicada, mas que eu quero, eu pretendo manter com o equilíbrio. Porque é igual eu estou te falando, não tem condição também de eu ficar só igual as 2 primeiras semanas, eu ficar só naquela energia. Não tem nem condição de eu conviver com o meu marido, ter uma vida de mulher, não tem condição. É uma coisa assim, totalmente, sabe? Olha, a gente tem que saber se equilibrar. Terra, né? A gente está aqui, nós estamos na matéria ainda. É como disse Buda, remar para os dois lados, se equilibrar entre o ego e o ser divino. Porque estamos aqui na Terra. A gente não pode esquecer do ego e viver só o ser divino, senão a gente morre.
E não pode esquecer do ser divino e viver só no ego. Temos que viver no caminho do meio, caminho do equilíbrio. Ou, como Jesus falou, viver no mundo sem ser do mundo. Ele dizia, eu não quero que vocês saiam do mundo. Tem que viver no mundo, mas sem ser do mundo. É a mesma coisa que Buda dizia. Eu não quero que você esqueça o seu ego ou que você esqueça o seu ser divino. Você tem que viver entre os dois, equilibrado. E é isso que você está buscando. Você agora adquiriu toda a sabedoria. Não precisa mais livro, não precisa mais nada para você. É só manter isso aí aceso e ser vigilante, se conectar com essa energia e não esquecer que você é um ser humano, que você é mulher, você é dona de casa, você é esposa, é mãe. E viver, e saber até sentir as emoções, os medos, as tristezas que vierem, só que eles vão se dissolver nessa luz interior, né? O mundo todo vai se dissolver para você. Os problemas vão se dissolver. Tudo vai... tem um entendimento. Porque quando, igual, por exemplo, isso aqui abriu um entendimento, um esclarecimento que eu não tinha antes. É uma coisa assim, que quando você entende assim, com amor, incondicional com você mesma, com as outras pessoas, entendendo que isso é normal, que nós estamos na matéria, que nós estamos aqui com aprendizado, entendeu? Aí vê, eu não tinha isso antes, Paulo. Eu não tinha. Eu não estou dizendo as outras pessoas, eu estou falando de mim. Eu não tinha, não. Inclusive, aquela sua experiência em que você se condenava, né, por ter feito algumas coisas erradas. Eu acho que você agora tem outra visão sobre aquilo, né? Exato. Outra visão. Por isso que você não tem mais medo. Você não tem mais medo de condenação, de nada. Não, porque sabe como que eu vejo aquilo? Aquilo ali foi um passado. Aquilo ali eu já escrevi aquela história. Aquela historinha já está escrita. Mas agora, cada dia que eu levanto, eu tenho uma nova folha para escrever uma nova história. Então, o que acontece? Se eu estou bem energizada, eu vou escrever uma história segura, tranquila, me perdoando, mesmo se eu errar, né? Se eu não for lhe apresentar direito esse teatro, eu vou dar umas erradinhas, mas isso é normal. Entendeu? Igual agora esse final de semana foi tão... Agora eu vejo as coisas, eu rio, eu acho engraçado. Eu tive assim, uns coisinhas aqui, sabe? Uns probleminha aqui, que eu tive que resolver com um vizinho que viajou. Aí eu tive que tomar umas posições para ajudar. E aí, nessas ajudas, eu dei umas erradinhas, entendeu? Se fosse antigamente, Paulo, eu ficava... Agora eu entendi, sabe? Eu entendi a pessoa, entendi. Eu pensei, nossa, olha esse teatrinho que nós apresentamos. Eu fiz essa erradinha aqui, eles fizeram ali, mas nós estamos aqui, com as mãozinhas junto, tentando acertar. Agora é assim que eu paro, eu não via isso. Eu não sei. Às vezes você vê toda a vida desse jeito, mas eu não era assim, não, Paulo. Eu era muito implacável comigo, sabe? Implacável. É verdade. Pois é, Ivete, eu quero lhe agradecer do fundo do meu coração. Agradecer a sua criança interior, aquela menininha que saiu da caixinha. É linda, é linda. Quero agradecer aquela outra menininha que está lá fora andando de bicicleta, aquela gaivota branca. Essa tem uns 12 anos da bicicleta, a grande. Eu não sei, sabe? Isso até assim, às vezes a pessoa pensa assim, essa mulher tá louca. Mas foi verdade, aconteceu isso comigo. Pois é, tá louca mesmo. Em relação ao mundo, né, em relação aos valores do mundo, você tá louca. E em relação à sua visão, agora o mundo está maluco. O mundo é que está louco. O mundo precisa se reencontrar, né? Saber quem ele realmente é. E se Deus quiser, nós vamos vencer. Nós vamos conseguir aí trazer nova luz. Isso está escrito, né? Está escrito que nós vamos vencer. Está escrito que o mundo vai se iluminar e vai se transformar. E é assim, através de casos como esse, de experiências como essa sua, que o mundo vai se transformar. Exato. Muito obrigado, Ivete, por trazer isso para a gente. Obrigado a todos. Tá. Que todos possam ficar na paz e meditar sobre tudo isso que nós trouxemos aqui, né? Exato. Tá, muito obrigada. Fica na paz também. Assim que eu dei umas erradinhas, mesmo ainda tendo essa abertura, tudinho que eu tive, eu fazendo uns errinhos ali, umas palavrinhas que não deveria, sabe? E umas condenações. Paulo, mas o nosso ego, Paulo, ele é uma coisa, Paulo,
Você sabe, Paulo, que a cobrança da gente não é tanto com os outros, é com nós mesmos? A minha. Olha, aquilo que Jesus chamava de Satanás é o ego, não é nada mais do que o ego. Não é o demônio, Paulo, não é eu diabo. tô vendo que é isso mesmo, é nós É isso mesmos, mesmo. Paulo. É nós mesmos. E aí eu tive um mestre que me ensinou algumas coisas sobre o hermetismo, que é uma tradição que vem do Egito, e ele dizia, olha, o diabo é muito pior do que vocês imaginam. Ele é muito mais sutil, muito mais inteligente do que vocês imaginam. E o diabo era o ego, né? Ele muitas vezes sai pela porta da frente, entra pela porta de trás e você não percebe. Ele engana você. E aí já vem aquele negócio assim, aí vem aquele julgamento assim, mas eu tô tão espertinha, Paulo, que eu vejo a minha criança quando ela fica triste, sabe? Aí vem aquele negócio assim, que eu resolvi o problema, mas aí vem aquela cobrança comigo. Ah, mas isso aí você não fez certo, você tinha que ter feito correto, ainda mais agora que você já sabe. Aí no mesmo tempo assim, aí eu dou um sorriso, vem aquele sorriso do meu rosto, Paulo, assim, não, mas isso foi só uma aula que eu estou escrevendo. Exatamente. Todo mundo eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Jesus é que veio aqui e fez perfeito, né? Mas nós não somos Jesus, todo mundo Isso é que eu chamo de sabedoria divina, que vem direto da fonte. Igual assim, que eu estava sendo preparada, sabe? Tanto espiritual, como eu já estou sendo preparada para ser aquela esposa que eu nunca fui, ser aquela mãe, Paulo. Aquela mãe que sempre eu tentei ser, Paulo. Sempre eu tentei ser aquela mãe carinhosa. Mas eu sou nervosa, e eu faço as coisas, aquela cobrança em cima, principalmente do meu filho. Agora não, Paulo, Paulo, eu fiquei grávida do meu filho, Paulo. Você acredita nisso, Paulo? Acredito. Eu fiquei grávida dele, Paulo, ali no sofá. Eu vi meu filho, eu dei mamar, eu peguei meu filho com essa educação dessa mãe. Foi uma cura que você recebeu dos traumas que você tinha. Exato. Sabe, aí, Paulo, quando vem tudo isso que eu tô sentada, aí vem assim, sabe? Aquela imagem assim de mim, assim, que a minha criança, Paulo, ela vai lá na fonte, ela busca toda essa sabedoria e o mais será me acrescentado. Não é porque você tem essa espiritualidade, é pelo contrário, isso te dá uma delicadeza, uma educação, uma sensibilidade, sabe? E foi isso que eu senti, uma pessoa assim mais fina, mas sem ego, entendeu? Sem. E aí, Paulo, vem assim, aí vem, quando eu estou sentada na minha cadeira, aí vem assim aquela imagem que toda vida, Paulo, Deus deu criança, Paulo. Eu vendia laranja na rua, Paulo, para ajudar a minha mãe, sabe? Para dar o dinheiro para minha mãe comprar comida para nós, que a minha vida foi muito sofrida, assim. Eu tive uma infância feliz, mas assim, muito pobre, sabe? Porque a minha mãe chegava a fazer o arrozinho com feijão, punha no nosso prato para nós comer. E aí o restinho que sobrava do nosso prato e a rapinha, ela inteirava para ela comer, sabe? Minha mãe lavava roupa para os outros, costurava, sabe? Eu também já sofri muito aí no Brasil, sabe? Trabalhei, fazia faxina. Minha vida foi muito sofrida, sabe? Muito sofrida mesmo, Paulo. Imagina. Desprezada por esses homens, sabe? Que colocou filho, assim, sabe? Para me ser mãe e pai, entendeu? Mas tudo isso foi uma preparação para você ser o que você é hoje. E aí, Paulo, sempre, desde criança, Paulo, eu tentava assim ajudar. Eu lembro que, sabe, que eu tinha aquela vontade e eu tinha aquele sonho, pensar assim, um dia eu vou ter dinheiro para ajudar minha mãe, meus irmãos. Aí eu analisava assim, cada casa que eu ia comprar para meus irmãos, eu era criancinha, Paulo, eu deitava e fechava meus olhinhos, ficava pensando aquilo, sabe? Agora, Paulo, quando eu estou sentada ali na cadeira e vem assim, porque eu ajudei, Paulo, tudo que eu pude fazer para minha família, as que têm menos condição, eu fiz. Aí, Paulo, aí vem assim, agora imagina, Paulo, o que eu posso fazer no interior da minha família que dinheiro não paga. Paulo, é muita dor que as pessoas sentem, Paulo. Paulo, as pessoas, eles andam igual zumbi. É assim, ó. O dia que eu fui lá naquele hospital, lá para tirar esse exame, eu estava vendo as pessoas igualzinho assim. Eles estão andando assim, mas eles não estão bem entendendo, não, Paulo. É verdade. É meio drogado, sabe? Assim que eu feito vejo. Zumbi, feito um robô. E aí, Paulo, eu já fiz essa cura interior. Paulo, se você ver a minha família, Paulo, tantas coisas, Paulo, que já tem mudado na minha família, Paulo, depois que aconteceu isso em mim. Pois é, olha. Quando eu estou sentada na minha cadeira, não é que antigamente eu ficava escolhendo as pessoas, agora assim, não, vai vir assim, ó, parecendo que vem assim, ó, rodando assim na minha frente, assim, a pessoa,
Aí Ô, vai Ivete, aquela coisa assim. você sabe que no mundo tem homens muito poderosos, né, que têm o poder de destruir o mundo ou salvar o mundo. O presidente dos Estados Unidos, o presidente da China, o presidente da Rússia, né, que agora estão querendo criar uma guerra. Se É você. mesmo, Paulo? Estão querendo, porque a Rússia está ameaçando invadir a Ucrânia, que é uma região que já foi dela, mas que não é mais, e os Estados Unidos não está querendo que isso aconteça. A Europa não está querendo que isso aconteça. A China se uniu à Rússia e disse é para fazer isso mesmo. Aí está criando os maiores homens mais poderosos do mundo, estão criando aí uma guerra. Se você olhar os jornais, você vai ver que É eles porque eu estão. não assisto, daí eu sou Você não fora. assiste. Não. Agora imagine se você ora pelo presidente da Rússia. Isso que você fez pela sua irmã, você faz pelo presidente da Rússia. E ele se cura com o poder que ele tem, você salva o mundo de uma guerra. Entende? Se você faz isso pelo presidente dos Estados Unidos, você vai salvar o mundo de uma guerra. E ele é só uma pessoa igual a sua irmã. Mas não sei, Paulo, mas eu acho que essas pessoas assim, muito poderosas, eles têm uma conexão. Eles têm Tem uma uma conexão conexão? maior do que esses que ficam na rua e dormindo, Paulo. Eles têm uma conexão, só que a conexão deles é mais com aquela águia, a águia Negra. não, a gaivota negra. Negra, Eles têm uma exatamente. conexão, Paulo. É igual essas pessoas, Paulo, quando entram no estádio, que faz aquele sucesso, assim, que milhões de pessoas vai para olhar uma pessoa. Igual aquele cara que morreu. Não, o Michael cara que veio. Jackson? Não, aquele cara que veio aqui no mundo, que ele fez muita guerra aqui, como que é o nome? O Hitler. Hitler. Você acha que aquele cara não tinha esse poder? Ele tinha, só que ele era conectado na gaivota preta. Porque como que tantas pessoas, Paulo, vai olhar uma pessoa só, vai numa ideia de um. Ele tem atração para chamar aqui tanto de pessoa, Paulo. Exatamente. Não, eu não estou falando que eu vou ter um poder desse, é claro que eu não vou ter. Mas eu acho assim que foi concedido para mim, isso eu tenho certeza, Paulo, que foi aberto. Um grãozinho, assim, a metade de um pinguinho, Paulo. Ou só um trisquinho, assim, uma areinha, um pinguinho de areia foi aberto, Paulo. Não foi muito, não. Mas vamos ver, né, Paulo? Vamos ver como é que eu também, Paulo, eu não estou importando com o julgamento. Deixa, né? Eu não falei mentira. Eu estou com a minha consciência tranquila. Eu falei tudo a verdade, foi tudo, nem falei tudo, porque não tem condição de eu ficar falando também, não precisa, né, Paulo? Mas se eu for, gente, se eu for contar os detalhes, é muita coisa. Muita coisa. Agora, assim, sabe, Paulo, eu tô tranquila, porque eu tava, assim, um pouco apreensiva com essa entrevista. Com a outra não, Paulo, mas com essa eu tava, a outra eu só tinha medo. Assim, eu tinha medo, assim, por causa pelo motivo, assim, de eu trabalhar em bar, como que as pessoas iam me julgar, mas engraçado, não teve assim muitos julgamentos assim. As pessoas falaram mais positivo. Foi. E você venceu o medo, né? Você foi muito, muito corajosa de falar. Pouca gente tem coragem de contar uma história negativa, né? Eu acho que foi isso aí, Paulo, que fez também eu acender essa luz em mim, porque eu venci muito aquele medo. Você encarou sua sombra, né? Porque uma coisa que eu já percebi em mim, Paulo, que é uma memória que eu tenho muito. Que essas coisas vêm como memória, Paulo. Vem um esclarecimento na minha cabeça, assim, que isso é um teatro, que isso são memórias, isso não é verdade, que eu posso ficar tranquila com uma memória que eu tenho muito, Paulo, que eu tenho que trabalhar isso todos os dias em mim. O medo, o julgamento, eu tenho muito julgamento. E eu tenho muito memórias de abandono. Muitas memórias de abandono, que tudo que vai conectando em mim, Paulo, assim, aí vem assim, que vai vindo assim, Paulo, uma coisa assim meio escondidinha, e você vai percebendo tudo que está ali. De uma memória, Paulo, aí vai surgir nas outras, entendeu? E as memórias que mais tem em mim, Paulo, é medo, abandono, julgamento e ansiedade. Eu tenho muita memória de ansiedade. Mas você vai ser curada de tudo isso. Pouco Paulo, a pouco. Isso aí, Paulo, é uma coisa que o que já veio os insights em mim, a primeira pessoa que tem que ser curada, Paulo, sou eu. Eu tenho que curar eu primeiro. É eu primeiro e depois o que vem insight em mim. Quando eu vou agradecer a Deus, aí eu tenho que ser curada naquele agradecimento, porque quando eu estou agradecendo o Criador, eu estou agradecendo eu mesmo, Paulo.
É porque essa verdade. essência em mim. Paulo, eu não sabia disso, não. Paulo, eu quero te contar. Paulo, eu que eu tô conversando. Me dá só um tempinho. Eu sei que você está ocupado, mas deixa eu te falar, porque eu não tenho com quem eu falar isso, Paulo. Coisa que eu nunca tinha. Eu nem sabia que eu era daquele jeito, mas o Jeff foi para uma sala lá para ouvir piano. De repente, Paulo, eu senti uma mulher. Oh, Paulo, eu sou uma brasilouca. Mas lá, Paulo, eu senti uma mulher fina, sabe? Foi vindo aquela energia. Mas não é aquela coisa de orgulho, aquela coisa de. Mas eu fui sentindo assim, aquele glamour assim, entrando dentro de mim, mas com suavidade, com amor, entendeu? Entendendo aquelas aulas de piano, pai. Eu nunca nem tinha escutado piano, assim, sabe? Aquele negócio assim de entender piano. Aí eu fui entendendo assim a delicadeza, como é tocar piano. Você acredita nisso? Essas coisas. Fantástico. É fantástico. E aí, quando vem essas ideias assim, aí vem, igual eu pensei assim, que eu tinha que ser santa, eu vem assim, não, você pode ser essa mesma pessoa. Tudo é natural, só que agora você vai ser uma pessoa suave, uma pessoa educada, uma mãe. Você agora, nessa encarnação, vem isso na minha cabeça, nessa encarnação, você vai ser aquela mãe que você sonhou ser, porque agora você sabe ser uma mãe. Você vai saber conversar com seus filhos vão te ouvir. É diferente, você não vai ficar julgando os seus filhos, você não vai ficar te julgando que você não soube fazer isso, não soube fazer aquilo. Você fez o que você sabia naquele tempo como mãe. Só que agora você sabe ser outra mãe, você está tendo essa oportunidade. Paulo, isso não é maravilhoso que aconteceu comigo? Paulo, isso que eu tenho comigo aqui, filha, essas criancinhas minhas, Paulo, elas é muito... Jesus disse assim: eu vim para que vocês sejam alegres e para a alegria de vocês seja completa. Com abundância. Com abundância, Paulo, porque isso é alegria com abundância. Você é a realização do Cristo. É por isso que eu estou dizendo, a volta do Cristo é isso. Ele não vai voltar nas nuvens, ele vai voltar nas pessoas. Agora, Paulo, o que eu tenho medo é das pessoas falarem assim, mas essa mulher está achando que ela virou Jesus? Não, a sua humildade não deixa isso aparecer. Eu tenho medo, sabe? Eu não sei, Paulo, eu sei que eu estou muito... Mas Paulo, Deus deu criança, Paulo. Paulo, o que me fez me acordar, Paulo, sabe por que foi? Não é porque eu sou uma pessoa certa. É igual eu te falei, Paulo, eu nunca fiz muitas coisas erradas, mas assim, eu era muito competitiva por causa de dinheiro. Não é só no bar, não, Paulo. Mas em qualquer trabalho que eu fazia, sabe, igual quando eu trabalhava no salão, era por gorjeta também, Paulo. Eu era muito competitiva, sabe? Isso, eu acho que é uma das coisas mais fortes em mim, de negativo na minha vida, era isso, Paulo. E de julgamento, sabe? Julgava, assim, me condenava demais, muita coisa, assim, era aquela coisa muito forte. Mas eu tinha uma coisa, Paulo. E assim, Deus deu criança, Paulo. Toda vida eu tive um amor incondicional pelas pessoas, Paulo. Sabe? Toda vida eu tive isso. E outra coisa, eu nunca fui uma pessoa, Paulo, de ficar... Mesmo que eu fique com raiva, mesmo lá no meu trabalho que eu ficava com raiva, mas eu sempre tive um negócio assim, também de temer as pessoas, de pensar, de perdoar, de não ficar guardando aquilo com muita rancor dentro de mim. Sabe? Pensar assim, mas coitado. Porque às vezes tinha dia assim lá no bar, que eu sentia assim, quando eu pedi uma gorjeta muito grande, eu ficava num ódio, sabe? E ficava pensando aquelas coisas, e eu ficava nervosa, assim, que eu tinha até que tomar um drink para me acalmar, sabe? Mas é isso que era o meu problema, Paulo, entendeu? Mas só que quando eu chegava em casa, assim, aí eu deitava, assim, ficava pensando, assim, pensava. Aí eu vinha assim na minha cabeça, eu pensava assim, mas coitada, ela também tem filho. Às vezes o problema dela tá maior do que o meu. Aí eu ficava me acalentando com aquilo, sabe? Sempre eu fui assim, Paulo. Eu nunca fui de ficar guardando mágoa. E sempre eu tive um amor incondicional, sabe? É porque essa criança sempre esteve aí, só que ela estava meio presa. E agora ela foi libertada. Eu só espero que eu não vou prender ela mais na casinha. Porque eu já sei, Paulo, quando ela fica assim, é porque eu tô pensando negativo, sabe? Ela fica desse jeito assim. Paulo, ela não vai mais ficar assim, não. Tanto, Paulo, que você tivesse essa luz, esse trem, sabe? Igual eu. Não, eu sei que você já tem sua luz. Sua luz também é muito forte. E nada disso teria sentido se não fosse você aí assistindo de sua casa. Obrigado pela sua companhia.